Alô, amigos do programa Conversa Afinada, o nosso cordial boa noite. O programa Conversa Afinada, diretamente dos estúdios Gospel Produções e Eventos, traz, neste programa de hoje, um assunto quente, gostoso de se debater. Está conosco, nos estúdios Gospel Produções e Eventos, diretamente da RCW TV, o nosso amigo AD Júnior e a nossa querida amiga advogada Alessandra Benoni. AD Júnior, ele é nascido em Juiz de Fora, atualmente trabalha e mora em Hamburgo, na Alemanha. Tem 32 anos, comunicador e youtuber. Estudou conversação e cultura na Universidade da Califórnia e comunicação com ênfase em produção de mídia cruzada no Instituto SAI, em Hamburgo. Em 2017, lançou a Liga Afro-Brasileira, www.ligaafrobrasileira.com, um canal que combate o racismo e tem como objetivo educar as pessoas e falar sobre o racismo estrutural. Seus vídeos em 2018 ultrapassaram a marca dos 2 milhões de visualizações no Facebook. Os mais conhecidos são os que falam sobre aquele problema daquele repórter da Globo que demonstrou um racismo fora do comum. O William, ele vai falar a respeito. E sobre o Carnaval Carioca. Na Alemanha, trabalhou para vários startups alemães focados no mercado brasileiro e americano. Hoje tem sua própria equipe e presta consultoria estratégica de marketing digital. Sua empresa é a Superweb. Desde 2014 já lançou vários websites. O mais importante deles é a Liga Gay.LGBT, o primeiro portal do mundo voltado para questões de diversidade sexual. É debatedor na RRNTV na Alemanha, uma rede de TV voltada para o público negro e refugiados. Ladeando-me está a doutora Alessandra Benoni. Ela é advogada, especialista em direito público pela Anamages, especialista em ciências criminais pela Universidade Cândido Mendes, especialista em direito privado pela PUC de Minas e mestrado em Direito de Etnias pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Tem especialização em Direito Empresarial e de Negócios. Nós queremos dizer aos nossos internautas que nós estamos muito felizes, estamos comemorando 1.700.000 pessoas que nos assistem e nos acompanham. Aos nossos internautas de Juiz de Fora e a todos do mundo, o nosso muito obrigado pelo carinho, pela audiência. Meu querido AD Júnior, boa noite. Boa noite. Chegou bem? Cheguei bem, é um prazer estar aqui no seu programa, eu assisto, você sabe, você me manda, eu sempre curto lá e muito obrigado, é um prazer estar aqui debatendo com você hoje sobre questões tão importantes, né? Muito obrigado pelo convite. O orgulho é todo da equipe do Conversa Afinada. Doutora Alessandra Benoni, boa noite. Boa noite, Desidério. Muito obrigada por mais uma vez estar com a oportunidade de estar aqui com você. Se eu cheguei bem, cheguei. Vim junto com a AD, chegamos bem. Chegaram bem, né? Doutor, meu amigo AD Júnior, a questão que o senhor debate com muita clareza na Europa e ultrapassa aqui também a América do Sul. Aliás, isso hoje é uma pessoa até conhecida mundialmente. E está bem ladeado pela doutora Benoni, que também é uma militante da causa. O assunto das cotas no Brasil foi pouco discutido. Na verdade, precisava ser mais discutido, porque levanta certos questionamentos, uns até muito discriminatórios. Aí eu pergunto hoje para todos os internautas se hoje eu estou conversando com duas pessoas loiras aqui, ou se são negros. Porque as perguntas que as bancas fazem, quando entrevistam as pessoas que estão tentando ingressar nas universidades, são perguntas até descabidas. Eu queria saber
é qual a opinião de ambos a respeito da cota no Brasil. Fiquem à vontade. Então, eu vou começar, eu vou abordar essa questão, né, sob um âmbito jurídico, né, e acho que a AD Júnior também, ele vai puxar isso, mas eu vou começar por um âmbito jurídico, porque há 10 anos atrás, precisamente 12 anos atrás, quando eu formei, o meu TCC foi a respeito da cota, foi a favor das cotas, né, em virtude de nós, negros, que tivemos acesso à universidade antes mesmo do sistema de cotas ser implementado, nós vemos que não existe diversidade na universidade. Os negros, às vezes, mesmo ele tendo acesso ao curso superior, ele se sente meio que sem representatividade, tanto no corpo docente, quanto no corpo discente das faculdades. E isso daí, há 10 anos atrás, no meu TCC, eu coloquei que seria, eu falei, inclusive, com a AD Júnior, na oportunidade que tivemos de conversar, que seria a continuação da abolição da escravatura, no sentido de que nós tivemos acesso à universidade, mas e depois que sairíamos dela? Né? Então, as cotas é uma coisa importante, desde a entrada na universidade até o que está se tendo hoje, que é a cota a vários acessos nas camadas de poder e do serviço público. Então, eu entendo que possa ser o começo, uma ponta de iceberg, para a gente fazer aí uma equiparação que existe tão grande das desigualdades, né, entre negros e brancos no Brasil. É justiça? Se faz justiça com cotas? As cotas são imprescindíveis para o Brasil se ver de uma nova forma e começar a reparar o que não foi feito a partir do dia 13 de maio de 1888. Você falou que... Posso falar você? Pode, à vontade. Somos amigos, sem problema. Amigos. A gente já se conhece há mais tempo. As cotas, na verdade, elas são... Quando a gente está falando de cotas aqui, você falou, não foram muito discutidas. Foram bastante discutidas, sim. A gente está falando para um público aqui, né, o público de Juiz de Fora, que é a terceira cidade mais desigual entre brancos e negros do país, segundo dados da própria ONU. Nós temos uma cidade que é incrivelmente segregada, em que as pessoas brancas dessa cidade negam o racismo veemente nessa cidade e, por isso, não discutiram a questão das cotas como deviam ser feitas. Mas, se você vai para outros lugares, como São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, as pessoas conseguem discutir mais. Mas, nessa cidade, é um pouco mais difícil discutir, porque é uma cidade que vive de resquícios da escravidão, sim. Né? Então, quando você fala das cotas no Brasil, você está falando primeiramente de cotas que começaram nesse país através de políticas que o Brasil colocou aqui a partir, principalmente vou citar aqui em 1911, quando o Brasil começa a mostrar o que ele queria fazer com os negros no Brasil. Isso em Londres, em 1911, houve um Congresso Mundial das Raças, em que o Brasil, chefiado pelo Dr. João Batista de Lacerda, do Rio de Janeiro, disse que os negros seriam extinguidos desse país até o ano de 2011. Nós tivemos aqui no país um movimento eugênico, que basicamente imbuiu que todos os brancos chegariam aqui nesse lugar e ganharam cotas. Juiz de Fora é uma das cidades onde você mais vê filhos de pessoas e netos de brancos que ganharam cotas nessa cidade. Colégios como Santa Catarina e muitos outros foram implementados para dar educação para filhos de colonos que chegaram aqui. Ou seja, houve uma geração de brancos que chegaram aqui nessa cidade, nessa região, que receberam muita cota. Muita cota. Pergunte a qualquer branco juiz-forano se ele não tem um avô, um bisavô, um tio-avô que tem uma terrinha em Piquiri, em Guarani, uma cidade pequenininha. Isso foram políticas governamentais que deram a essas pessoas a chance de começarem não do zero, mas com a nota 1. A partir do dia 13 de maio de 1888, nós, negros, fomos chamados de vagabundos. Nós éramos os que trabalhavam. A partir do dia 13 de maio, nós viramos vagabundos. Os menos aptos, como se dizia nas ciências sociais, livros de ciências da natureza, se você pegar livros entre 1928 e 1945, nos livros do antigo ginásio, que tinha que se fazer para entrar, eles diziam exatamente assim: os negros são a raça menos apta ao trabalho.
E, portanto, Meu Deus. é exatamente o que existe na nossa sociedade e a gente não discute. Discutir racismo, cotas, é discutir o sistema de eugenia que o Brasil passou durante muitos anos. E Juiz de Fora é uma cidade que se nega durante muito tempo, se negou e continua se negando a discutir isso de forma clara, objetiva e correta sobre as cotas. Como se quem pudesse dar a última palavra sobre o que é cotas são os brancos na cidade. E isso não pode ser real. Exatamente. E as pessoas, você vê que além delas ter toda, né, um desinteresse com as causas afrodescendentes, né, afro-brasileiras como um todo, elas são ignorantes no sentido mais amplo da palavra, porque elas colocam como se cotas tivessem sido criadas para negros. E eu estava conversando com o Dê, justamente o que eu coloquei no meu mestrado, é que quando houve esse processo que ele fala da diáspora branca no Brasil, né, um processo de colonização dos brancos, existia cotas. Isso foi lá no século passado, com a chamada Lei do Boi. Você sabe o que é a Lei do Boi? A Lei do Boi, desculpa a ignorância. Sim. Como várias pessoas não conhecem e falam. Por que agora tem que ter cotas para negros? Mas já teve para brancos. Inclusive, no processo de colonização das fazendas, foi criado um sistema de cotas para que os filhos de camponeses e os filhos de fazendeiros tivessem acesso às escolas superiores agrícolas. 50% dessas terras, dessas vagas destinadas a pessoas que trabalhavam nas fazendas, as cotas de 50% era para quem era trabalhador ou filho de dono de terra agrícola. Ou seja, cotas. Foi feita em 1965 pelo general Costa e Silva e só foi derrubada em 1988 na Universidade de Adeira, eu queria saber uma coisa, seguinte, você falou uma coisa tão importante a respeito de terras, oportunidade. O Brasil, ele só foi mesmo abolir a escravidão 30 anos depois. Aí cai na contradição de falar que o negro ele não é dado ao trabalho. Por que exploraram tanto 30 anos mais ainda? Então, o Brasil fez aquelas políticas para inglês ver, né, que a gente começa nas primeiras leis, passa pelo Eusébio de Queiroz, depois para por outras leis, do ventre livre, Afonso Arinos. A gente passa por várias leis que estão falando sobre... Afonso Arinos é contra o racismo, eu acredito. A lei que fala sobre o ventre livre... Sexagenário. O que acontece no Brasil é que, basicamente, houve uma discussão, você pode ler livros como Castelo de Papel, da Mary Del Priore, muitos outros livros que estão contando a história de como era até visto mesmo pela família real essa questão, de como eles negavam veementemente que o Brasil ainda era e foi o último país das Américas a abolir a escravidão. Perfeito. Ou seja, toda a riqueza que foi criada nesse país aqui, Brasil, foi criada com escravidão. A gente não teria um país tão grande, tão rico, onde se rouba tanto. Para se roubar muito, você precisou criar muita riqueza. Você precisou de gente para poder explorar. A gente vem do estado de Minas Gerais. Pergunte aos mineiros pretos aonde no estado mais rico em minério do sudeste do Brasil, onde que esse negro consegue ter algum tipo de benefício dessas minas que ele tiveram que fazer. Nunca existiu. Absolutamente nenhum. Acessibilidade nunca existiu. Hoje em dia, e se pune desde o sistema carcerário, né, as pessoas que trabalhavam nos garimpos, né, e que de alguma forma tentavam, né, roubar algum ouro, alguma pedra preciosa. No caso dos negros, já existia essa pena de morte e não havia punição para isso. Quer dizer que tudo que se relaciona ao negro, a punição é maior e as oportunidades são menores. E as pessoas ficam o tempo todo falando que nós estamos nos vitimizando quando colocamos isso, sendo que são pessoas que não têm o mínimo conhecimento das falas. Porque o que acontece é que até antes da revolução da internet, as pessoas tinham só uma pauta.
A pauta das pessoas era o que dizia a novela, o que dizia a televisão. E, basicamente, essas pessoas na televisão, o enredo era contado por pessoas brancas e não a nossa. Quando o Brasil se descobre negro nas redes sociais e as pessoas começam a fazer suas pautas e elas começam a falar de como a gente passa por vários processos de escravidão no Brasil, a gente passa pelo processo de escravidão física, do século XVI ao século XIX. A gente passa pelo processo de escravidão financeira, que é a partir do dia 13 de maio. Depois a gente passa pela escravidão psicológica. Exatamente. A escravidão psicológica, ela acontece... Que é a pior, que é o que a gente vive hoje. A escravidão psicológica é o que a gente vive hoje, em que se demoniza o corpo do negro, se demoniza a religião do negro, se demoniza a origem do negro. Não existe país nenhum no mundo que se desrespeite tanto as culturas afro do que no Brasil. É um país que, além de ter nos escravizado durante mais de 400 anos, nos ignorado por 130, ainda se demoniza tudo aquilo que é negro. Eu nunca vi, Desidério, uma pessoa aqui da cidade de Juiz de Fora demonizando um descendente de escandinavo que assiste Thor. Justamente isso que eu ia tocar no assunto agora para você, é o seguinte. A parte sul do país é toda entregada à cultura europeia, ao povo europeu particularmente, né? E você não vê no Brasil, exceto a Bahia, onde existe uma supremacia negra fora do comum, em termo de demográfico, né? E fala a respeito disso. Primeiramente, é preciso lembrar que o sul do país ele foi loteado por empresas. Eu moro na cidade de Hamburgo. Sei. Existiu na cidade de Hamburgo uma empresa chamada Companhia de Colonização de Hamburgo. Essa empresa fundou cidades como Blumenau. O governo brasileiro chamava esses alemães para poder vir para o Brasil. E esses alemães, eles tinham as terras cortadinhas, bonitinhas nas suas cotas. Mas são 3 estados. Eu tô falando... Perfeito. Eu tô dando um exemplo de Blumenau, por exemplo, que é um exemplo bem claro disso. Bem claro, tá. E você cortava ali, fazia as colônias e doava para esses desejados, são imigrantes desejáveis. Os imigrantes desejáveis eram o número 1, os alemães da antiga Prússia, da Pomerânia. Depois você tinha alemães que vieram... Juiz de Fora, por exemplo, o Mariano Procópio, né, que era dono de uma fazenda, a mãe dele, a baronesa de Santana, dona da fazenda de Santana na região de Coronel Pacheco. Ele trouxe alguns alemães, os descendentes de alemães, todos de Juiz de Fora, para a colônia de São Pedro, que não deu certo. A única colônia que deu certo aqui perto foi a de Nova Friburgo, que é ali no Rio de Janeiro, e na região de Petrópolis. A de Juiz de Fora deu errado. E teve a questão também, né, de que houve outras origens. Teve Alemanha, italianos. Pessoas holandeses que ocuparam aquela região e que vieram para cá com oportunidade de ter suas terras para viver e fazer um processo de branquização do país. Branqueamento, para que a raça negra tivesse uma certa extinção. É a gravidade da situação. E outra coisa que as pessoas não sabem, as pessoas que vieram para cá são pessoas do que eles chamam os negros de bandidos. Não eram pessoas de altas linhas de descendência e nem pessoas, né, com um caráter ilibado, como se diz. Porque muitas eram pessoas que já tinham praticado crimes lá, e que eles tinham um interesse de tirar do país e tinham um país como o Brasil querendo a cor deles para poder exterminar a raça negra. Isso está na nossa Constituição. É todo um interesse, né, de branquização mesmo do país. Branqueamento da raça. A gente tem um exemplo do quadro de Modesto Broncos, depois se você puder colocar para as pessoas, é o quadro de Modesto Broncos de 1895, que mostra uma avó negra levantando as mãos aos céus, agradecendo pela filha mulata, ter casado com um filho de italianos, provavelmente, e a criança ter nascido branca. O nome disso é eugenia. O Brasil passou pela eugenia. E o nome desse quadro chama Redenção de Cã, em que muitas igrejas e muitas religiões ainda demonizam o negro até hoje e acreditam piamente que o negro seja descendente de uma raça amaldiçoada. Então, é importante fazer as leituras de quem é que está fazendo o letramento racial das pessoas negras, das pessoas brancas e negras nesse país. O Ade Júnior, doutora Benoni, o nosso tempo é muito curto e essa história é muito gostosa. Eu até gostaria que tanto a senhora como o Ade Júnior voltassem em outro momento, porque esse é um tema que precisa ser debatido. Mas eu queria saber o seguinte, nós tivemos um senador
Demóstenes Torres, que ele é veementemente conhecido nacionalmente como um homem que é contra as cotas raciais. E porque ele defende que tem que ser pelo mérito. A questão Aí eu da queria saber... meritocracia. Perfeito, fica à vontade. Sim. Isso no Brasil, não é só ele, não. É porque ele é deputado, né? Ele é Ele senador? tá na mídia, senador, tá na mídia, mas tem deputados também que eu sei que são contra. Sim. Se bobear, eu tenho vizinhos que eu sei que são contra. Eu, há pouco tempo, tive no meu escritório uma pessoa negra que se dizia que era contra. Acontece demais, infelizmente, porque São as os pessoas capitães do mato atuais. Exatamente. Eles não estão exatamente entendendo. Por quê? Porque eles estão vendo meritocracia aonde as pessoas já não têm a condição de serem julgadas por um mérito. Ou seja, você vai ser julgado por um crime impossível? Não pode. Você não pode julgar um negro unicamente pela meritocracia. Apesar de existir, isso não pode ser uma regra. Por quê? Eu estava vendo outro dia que a maioria eles estão fazendo todo um contexto para tirar o mérito das cotas. Só que é uma coisa incabível. Por exemplo, eles estavam comparando estudantes cotistas e o seu rendimento nas faculdades, né, com outros. Maior? Com outros estudantes, que são pessoas que, às vezes, trabalham todo um dia para ir para a faculdade. São pessoas que não têm acesso a transporte, alimentação, a qualquer tipo de aparato de ajuda, perto de um branco pobre, em que o pai e a mãe se esforçam e dá todo o salário para ele se manter na faculdade. Então, é claro que essa pessoa não vai ter o mesmo rendimento, e não é por capacidade. Mas ela tem o mesmo rendimento, Adriana. E Alessandra, desculpa, perdão. Alessandra, deixa eu falar uma coisa. O rendimento de alunos cotistas já ultrapassa ou se equipara em algumas universidades, equipara aos alunos de escola particular, aqueles que não passaram por cota. Já caiu isso por terra há muito tempo. Que bom, notícia boa. Segundo, Demóstenes Torres não tem moral nenhuma para falar sobre cotas e meritocracia, porque está envolvido em imbróglagos do governo. Para falar mal de cotas e qualquer outra coisa em relação à negritude no Brasil, número 1, seja negro ou entenda as questões da negritude no nosso país. Seja com esse processo histórico. Número 2, não esteja envolvido em escândalo de corrupção no governo. Número 3, para falar de democracia, não tenha R$1 no seu bolso que não tenha vindo de dinheiro do público. Do povo público no Brasil. Da corrupção, do roubo, da safadeza. Então, perfeito. Demóstenes Torres pode ser contra cotas, tudo bem. Então eu quero que ele devolva todo o dinheiro que ele tem, que é tirado do meu pai, da minha mãe, da minha avó, das minhas avós, porque são as famílias negras que construíram 55% o Brasil desse país, que constroem a riqueza, que fazem o preto e o pobre branco também, o pardo, ganharem um salário mínimo para viver de renda mínima, enquanto um juiz chamado mito, ou sei lá o que eles chamam aí, está pedindo aí para poder ter auxílio moradia, sabendo que no Brasil a distribuição de renda é completamente desigual, absurda. Pois eu queria tocar nesse assunto. É um assunto maravilhoso que você falou, o seguinte, o pobre, o negro, o pobre branco, o governo tira R$10 do seu salário mínimo, que ele não consegue comprar medicamento com isso, não consegue comprar alimento com isso, não consegue comprar nada, e oferece bolsa moradia para juízes que ganham R$37 mil. Não, e eles estão querendo fazer uma greve, né? E é justamente essas pessoas também que são contra as cotas. São os meritocráticos. Os meritocráticos são aqueles no Brasil que estudaram a vida inteira em escolas caríssimas em Juiz de Fora. Esses são os meritocráticos. Olha como é que é mérito. Você estudou a sua vida inteira no único país que tinha uma prova para você entrar dentro de uma universidade, que é uma prova incrivelmente difícil, a prova desse jeito, tá? Outras universidades em outros países, como a Alemanha, Estados Unidos, também têm prova, mas não dessa forma. Você estuda a sua vida inteira dentro de uma escola particular, você ganha todos os aparatos durante 12, 13 anos para fazer uma prova na sua vida. Você passa na prova. É mais que sua obrigação de passar na prova.
Se é que existe... não existe mérito. O pior não é que existe. não é só obrigação. Você não passou na prova porque você não tem capacidade, você é incompetente, você não estudou, logo você não é digno de ter a vaga. E se a pessoa, seja branca ou não, ela estudou e ela conseguiu, ela tem o mérito dela por isso. Mas não vê a origem e a desigualdade desde a educação primária. Exatamente. Entre quem entrou e quem não entrou, entendeu? A questão é toda essa. Uma vez eu escutei uma pessoa dizendo o seguinte, que infelizmente universidade pública era para alunos de colégio particular. E universidade particular era para alunos de colégio público. Por quê? Porque os alunos não tiveram acesso, então a forma que eles tiveram foi de pagar uma faculdade particular. Porque houve uma mercantilização do ensino superior. Então, nós, negros, somos reféns da mercantilização do ensino e, por isso, as universidades prestigiosas brasileiras sempre foram elitistas e sempre quiseram se manter aquém dos negros, né? Longe dos negros. E o que acontece? Um negro... É importante dizer que nós, negros brasileiros, nós sustentamos essa cambada que tem dinheiro para pagar uma escolinha de R$900 na cidade de Juiz de Fora. É a gente que sustenta. É a gente que sustenta com salário mínimo só. Porque o salário mínimo é a prova de que o Brasil faz com que as pessoas negras e pardas e pobres brancas que vivem nesse país não possam subir de categoria nesse país. Não há ascensão social nesse país se você ganha um salário mínimo. Não há essa permissão. Não há essa permissão. O salário mínimo é a coisa mais absurda do mundo, porque ele não dá permissão nenhuma para que essas pessoas pretas, pobres, pardas e brancas pobres, que eu gosto de falar esses nomes todos, porque aqui em Juiz de Fora, Desidério, as pessoas têm problema de falar. Preto, pardo, é preto sim, é pardo sim, é pobre sim, porque eles não têm vergonha de deixar todos os pretos, pardos e brancos pobres abrirem a porta, que é um absurdo, abrirem a porta do escritório ou abrirem a porta do condomínio que ele mora. E essas pessoas que moram nos bairros que eu estou enxergando aqui agora na minha frente, estou enxergando aqui agora esses bairros na minha frente, atrás de você aqui no estúdio, são essas pessoas que sustentam a nova fase do escravismo no Brasil, que faz com que negros tenham que viver a partir do zero, a partir do quase nada. Perfeitamente. Eu queria fazer uma pergunta para a senhora, doutora. Pois não. É porque o nosso tempo, sinceramente, É é muito curto. curto. Mas nós vamos... Doutora, eu queria saber o seguinte. A internet atualmente tem aproximado o acesso da população negra digitalmente? Sim. O que isso representa para os negros? Olha, Eu gostaria que a senhora falasse a respeito e depois eu gostaria que o Ade eu vou Júnior falar falasse um rapidinho, pouquinho vou dar uma sobre palhinha, a vou escola deixar de samba para Tuiuti. ver. Fica à vontade. Eu vou dar uma palhinha. Olha, eu vou ser muito sincera com você, Desidério. A integração da internet 2.0 agora, na nossa geração, está fazendo com que nós, negros, tenhamos mais acesso à internet e nós temos a oportunidade de nos unir mais, de nos organizar, de nos conhecer, como é o caso que aconteceu entre eu, Ade Júnior e eu e várias pessoas no país. Eu, assim, era uma pessoa que eu tinha pânico de internet. Se você falasse comigo, Alessandra, entra na internet, eu tenho pavor de internet, porque eu fui hackeada uma vez em Juiz de Fora, tá? Foi um trauma que eu tive na minha vida. Eu tive uma amiga que ela foi procuradora, e ela foi, na época, para um estado lá do Mato Grosso, tinha um procurador que a perseguia, que ele começou a hackear várias conversas nossas, porque nós éramos amigas, gravou, inclusive, telefonemas. E, na época, eu estudava e trabalhava, ficava mais fora de casa do que tudo. Ele fez um acesso remoto na minha máquina e passou e-mails para ela da minha máquina. E eu fui parar, inclusive, na justiça por causa disso, né? E eu lembro muito bem que eu adorei a juíza, a doutora Cristiane, se estiver me vendo, eu queria agradecer, que foi a juíza que deu a sentença a meu favor. E, na época, quando ela foi sentenciar, ela me chamou, ela falou comigo assim, mas essa menina tinha esse nível de amizade com você. E ela acreditou
e fez toda essa máquina judiciária, Polícia Federal, para poder descobrir uma coisa que não foi você que fez, ela nem deixou você falar. Eu falei, não. Ela falou, que bom. Então, você acabou de ganhar uma inimiga e saber que você nunca teve sua amiga. Foi sua amiga, né? Porque senão teria acreditado em você. É lógico. Mas depois que eu fui ter acesso à internet para estudar para o mestrado, para estudar os meus cursos, que muitos eu fiz à distância, porque você já foi no meu escritório, sabe que eu estudo e trabalho. Não tenho mãe e pai que me sustenta, como dizem por aí. Não tenho tio que me sustenta, como dizem por aí. Né? Também não tenho um cônjuge que me sustente, como dizem por aí. Eu trabalho. Então, eu fui ter um acesso maior à internet 2.0. E, os negros são os que têm tido mais iPhones por fruto de trabalho, têm trabalhado e têm comprado, tá, gente? Não tem roubado, não. E estão tendo acesso à internet 2.0 e têm se informado sobre a questão do racismo estrutural, estão tendo acesso ao conhecimento de causas raciais, principalmente através de AD Júnior. A AD Júnior me achou e eu achei a AD Júnior através de textos na internet. E isso tem sido uma importância vital para nós, né? Já que existe toda essa questão de distância continental, de poder, às vezes, não estar no mesmo lugar em que a pessoa está, a internet está sendo um ponto de acesso importantíssimo, e aí é a tecnologia a favor da raça negra, que dessa vez, quem não queria, o tiro saiu pela culatra. Porque o que está acontecendo nas universidades a respeito das cotas é muito grave. As pessoas que estão dizendo que é meritocracia, mimimi, e fazendo uma série de fenótipos dos negros, não são negros, não passou porque negros passaram, não estão na pele dos negros, não tem representatividade nessas pessoas. Então, elas sempre vão deixar haver, corrupção, porque o país da corrupção é o Brasil. Eu não pensei diferente em relação às cotas desde o meu TCC há 10 anos atrás. Perfeitamente. AD Júnior, me fala, por gentileza, a respeito da escola de samba Tuiuti, aquela mensagem no Carnaval maravilhosa, que você fez um vídeo, falou a respeito e bombou 2 milhões de visualizações. Nos fala a respeito. Até complementa o que ela está falando da internet 2.0, porque a gente já sabia do samba enredo da Tuiuti antes. Então, as pessoas... Eu estou sabendo desse samba desde o início de novembro e a gente já estava falando que ia ser legal, que ia ser interessante. Mas aquele samba ele é muito, muito real, porque ele conta uma realidade que a gente fala dentro de casa, né? E quando ele está falando ali, eu não sou escravo de nenhum senhor, ele está falando realmente de uma coisa que é o que a gente deseja começar a falar agora. A gente deseja começar a falar desse Brasil. E a internet 2.0 é o que permite essa reverberação total de falar sobre isso. E é por isso que é importante ter a internet. Eu fiz o vídeo falando sobre o tapa na cara que foi dado através daquele samba ali, principalmente para as pessoas que estavam ali sentadas ali no seu lugar de conforto, mostrando ali que o que aconteceu no nosso país é uma absurdidade, mostrando ali aqueles, né, teve vampiro, teve pato, teve tudo ali. E teve o Fora Temer também. Teve Fora Temer, e a gente, né? Pois é, daqui a pouco vai embora já. Mas então, o que é muito importante a gente lembrar é lembrar que os negros brasileiros estão começando a falar a sua própria história. A minha mãe não se chama Helena, a minha mãe não mora no Leblon, e a minha mãe não é parte de um enredo da novela do Manuel Carlos. A minha mãe faz parte do grupo, do meu pai, a minha mãe, fazem parte do grupo de brasileiros que vocês, brancos, vocês que nos assistem, infelizmente vou ter que falar assim, aos brancos que fingiram não olhar para a gente durante muito tempo e não achar que a gente vai embora para casa e a mãe da gente fala, meu filho, não corre na rua porque você pode levar um tiro. Meu filho, não anda de boné, não anda assim, não anda assado. Jesus. Porque essas pessoas não sabem qual é a realidade que os negros nessa cidade de Juiz de Fora vivem. As pessoas que moram nos bons bairros de Juiz de Fora, os meritocráticos. Eu chamo eles de meritocráticos porque eles têm muito mérito mesmo. Eles têm muito mérito. Que tem que ter, né? Sabe qual é o mérito deles? O mérito deles é fingir que não existe para poder continuar obtendo privilégios. E a partir de agora, com a internet 2.0, a Tuiuti trazendo também essa mensagem, trazendo esse embate para Sapucaí, mostrando na cara do Brasil que o Brasil mudou, eu deixo um recado bem claro para as pessoas brancas de Juiz de Fora, de classe média, dos bons bairros. E o meu recado é,
Prepare-se para comprar sua máquina de lavar louça, prepare-se para comprar sua máquina de lavar roupa, prepare-se para aprender a limpar um chão, porque nós não estamos criando a próxima geração de empregadas domésticas do Brasil, que serão as mulheres pretas, os homens pretos, as pessoas que vocês fingiram não ouvir, fingiram não escutar, que moram nos subúrbios periféricos, que vocês enfiam dentro do ônibus para andar 2 horas nos bairros mais periféricos dessa cidade. Essas pessoas não estão criando a próxima geração de escravos que vão trabalhar para vocês a salário mínimo e vão fingir que está tudo bem. Perfeitamente. Infelizmente, chegamos ao final do nosso programa Conversa Afinada. Esse assunto é um assunto maravilhoso. Você me emociona. E a doutora Benoni emociona a gente, porque são testemunhos vividos por ambos, né? Mas antes de nós darmos o nosso boa noite para os nossos internautas, eu gostaria de ouvir da doutora Benoni e do meu amigo Ade Júnior as considerações finais. Fica à vontade. Bom, o que eu tenho de considerações finais a dizer é que eu vou repetir o enredo da Tuiuti, que é lindo. Não sou escravo de nenhum senhor, né? Isso daí me emocionou. A comissão de frente, quando entrou na avenida, já me emocionou, porque a gente sente isso na pele. Aliás, a gente sente o racismo do Brasil na pele, nos olhares, todos os dias. Quando eu chego todos os dias no meu escritório para trabalhar e eu entro no elevador, eu vejo pessoas me olhando de cima e embaixo e, na dúvida, tipo assim, aqui não é o seu lugar. Né? E quero dizer para vocês que nós estamos aqui para fazer uma mudança na sociedade do Brasil. Os negros não vão mais aceitar serem subservientes. Eu não sou uma negra subserviente. Eu não sou uma negra fruto de interesses sexuais dos homens brancos. Eu estou aqui para mudar e vão ter que me engolir. Autoridades que não gostam de mim, muito prazer, eu estou em Juiz de Fora, estou no Brasil, e eu vou fazer o que eu puder para mudar a realidade do povo negro, querendo ou não. À vontade. Eu queria só agradecer a oportunidade de ter vindo aqui ao programa. A gente já falou sobre antes, né? Quase a gente conseguiu, não conseguiu. Emocionadíssimo. Eu só queria agradecer. Acho que é incrível a oportunidade de estar aqui falando sobre as questões da negritude. E Juiz de Fora, você precisa começar a falar sobre racismo. Você precisa começar a olhar esses negros que você não sabe onde moram. Eu já tive um patrão aqui na cidade, uma pessoa que era meu chefe, que uma vez falou para mim assim, vá lá naquela gráfica que fica naquele ponto do ônibus vermelho na época, aquele ponto que só tem gente feia. Ele falou isso para mim. Juiz de Fora é uma cidade que descaradamente finge que nós negros não temos voz, que nós não vamos chegar. É a cidade onde tem o bloco Domésticas de Luxo, onde homens de classe média branca... mas isso foi fundado numa época diferente. Aquela época era racista. Portanto, tradições racistas, nós negros temos a hombridade de fazer com que elas acabem. E é uma tradição racista. Essa cidade precisa discutir. É uma vergonha que Juiz de Fora seja a cidade, a terceira cidade mais desigual entre negros e brancos do país. Negros em Juiz de Fora vivem há 10 anos de IDH de pessoas brancas nessa cidade. E isso é uma realidade. E se você está achando que a violência na sua cidade, na Juiz de Fora, ela é à toa, ela não é. Ela é um sintoma de um problema gravíssimo que acontece lá nos subúrbios, que você nega pagar o vale transporte, que você faz de boba com a sua empregada doméstica, que você faz de bobo com o seu empregado na sua empresa. Essa violência que acontece nessa cidade aqui, está acontecendo nessa cidade aqui, que você, Juiz de Fora não é mais como antes. Presta atenção qual é a sua atitude em relação aos negros dessa cidade e como você trata esses negros nos grilhões dos subúrbios mais pobres dessa cidade. A gente precisa começar a discutir realmente qual é o lugar do negro nessa cidade, na nossa sociedade. O meu nome é Ade Júnior. Obrigado pela oportunidade. Muito obrigado, e é isso. Sim. A última coisa, também queria agradecer a oportunidade e queria dizer, né, que eu também fui filha de uma empregada doméstica, mas que a minha mãe é uma mulher que é guerreira, que mesmo depois de casada estudou e se formou com todas as dificuldades do mundo, trabalhou, aposentou. Queria mandar um beijo muito grande para ela, dizer que eu a amo apesar da distância, e queria dizer para o povo de Juiz de Fora
que abram a cabeça e aceite que a população negra é uma população digna. Queria agradecer a você, queria agradecer ao estúdio do meu amigo Pedro Fernandes, que hoje é segunda-feira e ele abriu só para me atender, para arrumar minhas madeixas. E gostaria de ter outra oportunidade, sim, de nós voltarmos aqui e estarmos discutindo isso. Perfeitamente. Ok? Uma boa noite, obrigada. Eu quero deixar um beijo aqui para a empregada doméstica, a mãe da doutora Benoni. Esse beijo é extensivo a todas as mulheres do Brasil, porque estaremos comemorando depois de amanhã o Dia Internacional das Mulheres. A doutora Benoni, o meu respeito, o meu beijo, com toda sinceridade, que as mulheres brasileiras, principalmente as negras, veem nesse exemplo um exemplo de garra, determinação, de luta e de vitória. E no Ade Júnior, esta pessoa extraordinária, que saiu de Juiz de Fora, foi para a Alemanha, venceu na Europa, é um homem respeitado e tem todo esse cabedal de conhecimento e que muito colaborou conosco nesta noite de hoje. Aos nossos internautas, muito obrigado, boa noite, e eu fico aqui dando uma salva de palmas para essas duas pessoas maravilhosas. Tá? Boa noite, viu? Boa noite.